Olá, gente! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza do 4º ano. Eu sou a professora Andréia. E o que é que nós vamos estudar hoje? Vamos ver? A aula é a 13ª, né? Aula 13. E aí, vamos lá. O eixo é matéria e energia. O objetivo de conhecimento é propriedades da água. Habilidades, né? Conhecer as propriedades físico-químico de águas e de outras substâncias. Mas, claro, né? Não poderia deixar de começar sem a nossa leitura de leite. E hoje, o poema é Mensagem Poética, de Ângela Maria Pimentel Teixeira. Hoje eu vou até ficar assim, não vou nem botar para a tela. Quando um pássaro canta sozinho, o seu canto se perde na imensidão do caminho. Quando um bando entoa um canto, o mundo esquece o seu desencanto. Os pássaros, nós, o canto, nossa voz. E aí, gostaram? Vamos lá! Propriedades da água. Mas antes de começar a falar propriamente disso, temos alguns questionamentos. O que é a água? Vocês já se perguntaram? Quais são suas características? Qual a sua composição e quais as suas propriedades? Muitas perguntas. Aí vejam só, vamos lá. Você deve estar aí se perguntando, né? Pergunte para você mesmo, o que é água? Né? Aí algumas pessoas que eu perguntei responderam assim, vem aqui na tela. O que é a água? A água é um líquido. Outros disseram, a água é um elemento mineral. A água é o que mata a sede. A água é o que usamos para fazer comida. A água é o que usamos para tomar banho. Mas aí eu fui pesquisar. E aí, ó, um dos conceitos. A água é um elemento natural responsável pela existência de vida na Terra. Compõe não só a camada da Terra, conhecida como hidrosfera, mas também o corpo humano. Próximo. Podemos definir a água como um recurso natural abundante, caracterizado por ser líquido, incolor e insípido. Aí, em outro lugar, em outra fonte, na verdade, água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vejam só, tudo isso é água, né? Então, a água, ela tem sim. Aí não pode dizer só que a água é água. Então, cada conceito desse vem explicando um pouquinho do que é água. Vamos lá? Algumas características da água. Aí vocês podem até dizer, professora, a gente já viu isso em alguma aula anterior, verdade. Aí nós trouxemos os 3 estados físicos da água, né? Que nós encontramos ele líquido, que a gente pode ver na natureza em mares, rios, lagos e na nossa torneira. 2, sólido, né? Que aí são as geleiras polares e também no nosso congelador. A forma gasosa nos ares, né? Em forma de vapor. E na panela fervendo. Desse outro lado, né, a gente vai ver as características da água, são outras características. A água, ela é incolor, não tem cor, insípida, que não tem gosto, inodoro, que não tem cheiro. Mas vejam só, olha aqui para mim, essas características é baseada numa água potável, tá certo? Porque a gente pode dizer, tia, tem água que é escura, né, que é meio esverdeada. Então, essa é a característica da água potável, que serve para a gente beber, para consumo. Aí, a água potável, que é própria para o consumo, apresenta-se inodoro, que não tem cheiro, não é isso? Insípida, que não tem gosto, incolor e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde. Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho. Qual a sua composição? Assim, né? Como outras substâncias. Se eu perguntar a vocês qual a composição de um bolo, por exemplo. Ah, tia, no bolo tem trigo, tem açúcar, tem ovo, né? E aí a gente vai descobrir a composição da água. Vamos ver. A água é composta por 2 elementos químicos, que são gases, o hidrogênio e o oxigênio.
É importante destacar, né, que é impossível encontrar uma fonte de água completamente pura, ou seja, formada por apenas H2O, né, que são os dois elementos o de hidrogênio e o de oxigênio. A água do mar, por exemplo, apresenta 96,7% de água e os outros 3,3% são compostos de sais dissolvidos. Isso acontece pela capacidade da água de dissolver substância, fator que deu origem ao termo solvente universal. Nós vamos ver isso sobre o solvente universal mais na frente, tá certo? Mas aí eu trouxe bem grande aqui na tela, dá uma olhadinha. Fórmula da água, que ela é composta por hidrogênio, né? E oxigênio. São 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Que é o H, conhecido H2O. Oh, mas professora, o que é hidrogênio e o que é oxigênio? O que é? Então, o oxigênio e o hidrogênio são gases que é encontrado no ar, tá certo? Quando a gente enche uma bola, né, a gente sabe que o ar está ali dentro. E aí tem vários gases no ar, misturado. Tem o oxigênio, o hidrogênio, tem o gás carbônico, que é aquele que a gente coloca para fora. E o oxigênio é o que a gente respira. Sem oxigênio, os seres vivos morrem. E como a água tem, né, partezinha, né, das suas moléculas oxigênio, é por isso que os animais, os seres aquáticos, vivem, porque dentro da água tem oxigênio que eles usam para sobreviver. Agora vamos ver quais são as propriedades da água. Vamos lá, ó. Uma delas é que a água é um regulador térmico, ele serve de transporte, né, que transporta substâncias, tem a tensão superficial e tem um solvente universal. Vejam só, nós vamos ver cada um deles separadamente, tá certo? Então, vamos começar de um por um. Regulador térmico, transportador de substância, para a gente ter uma ideia melhor do que é isso. Vamos lá. Capacidade térmica. A água é capaz de absorver e perder grandes quantidades de calor sem esquentar nem esfriar muito. Como os seres vivos contêm muita água, essa característica permite que a temperatura de seus corpos não varie muito durante a entrada e saída de calor. A água apresenta alto calor latente de fusão. Isso significa que para tornar-se gelo, era preciso liberar muito calor. Requer exposição a temperaturas inferiores a 0 grau por tempo prolongado. O alto calor de fusão de água protege os organismos vivos dos efeitos danosos do congelamento. Vejam só, o que é que a água faz? Como o nosso corpo é composto de 70% de água, professora, como esse, hein? Imagine uma garrafa cheia d'água e imagine que você tira 3 dedinhos e joga fora. O que sobra é justamente o que tem em nosso corpo de água. E aí, quando está quente, que a gente faz exercícios, né? O que é que essa água no nosso corpo faz? Ela ajuda a refrigerar, né? E aí, por isso que nós suamos. E junto com esse suor, sai também o calor, para que a gente possa manter a temperatura ideal do nosso corpo. E também serve, como ela demora muito, né, que a gente viu ali, para poder ser resfriada, que ela é muito quente, então a gente não, por exemplo, os seres vivos não morrem de hipotermia, que seria congelar, né? Já imaginou numa época de muito frio você congelasse, então a água ajuda isso. Claro que se você ficar exposto muito tempo, você vai realmente congelar e vai morrer, tá certo? Vamos para a próxima. Transporte. Transporte, né? A água tem a propriedade de transportar líquidos e partículas de substância. Essa capacidade de transportar substância é vital nos seres vivos, pois o sangue, feito aproximadamente de 60% de água, transporta para diferentes partes do corpo gases como oxigênio, gás carbônico, hormônios, nutrientes e produtos da excreção. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre isso. No nosso sangue, né, o coração bombeia e aí é o sangue que leva para os nossos órgãos, olho, cabelo, né, perna, rins, tudo que nós temos.
A parte de que vai xixi, que sai o cocô. Então, ele leva esses nutrientes e ajuda. Por isso que o pessoal diz, beba bastante água. Quem tem dificuldade de ir ao banheiro, de fazer o 2, a água ajuda nisso, porque ela é um transportador de nutrientes. Vê como a água é maravilhosa. É uma de suas propriedades. Vamos mais uma? Essa é importante. Tensão superficial. Por causa das características físicas e químicas da água, forma-se uma tensão superficial. O que é isso? É uma força capaz de manter a água unida ou coesa, como se uma capa a cobrisse. Objetos leves, como folhas e alguns insetos, não conseguem romper essa camada. Por essa razão, não afundam e, às vezes, nem se molham. Trata-se da formação de uma fina película sob um líquido devido à desigualdade de atrações entre as moléculas que a compõem. Vejam só, né? Aqui para mim. Vocês podem ver na tela que tem aí 2 bichinhos, né? Um que ele está justamente na água, flutuando, parece, e tem esse lagarto aí nessa imagem de baixo, que ele realmente consegue correr por cima da água. Para isso, nós vamos ver um trechinho de um vídeo que vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver comigo? Vamos fazer então 4 experiências que são baseadas num tal de efeito Marangoni. O efeito tem esse nome estranho porque quem conseguiu descrever esse efeito lá no século XIX foi um físico italiano chamado Carlo Giuseppe Matteo Marangoni. E para a gente entender o efeito Marangoni, a gente tem que pensar nas moléculas da água. Sei que é meio estranho pensar em moléculas da água porque a gente consegue ver as moléculas da água, mas pensa aí então em várias bolinhas formadas por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e elas tentam ficar uma perto da outra o tempo todo. Elas têm uma atração entre si muito forte, mais ou menos como se fossem várias pessoas querendo se agarrar o tempo inteiro, ou como se fossem esses ímãs aqui, que eles se atraem de todos os lados e querem ficar próximos um do outro. Essa força na água é tão grande que se a gente colocar um pedaço de aço na água, pode ser que ele não afunde. Esse aqui é o meu pedaço de aço. Se você usou a sua inteligência, você imaginou que eu não ia pegar a marreta da inteligência para mostrar que ela não afunda, né? Se a gente colocar um pedaço de aço, uma agulha, em cima da água, você vai ver que parece que a água tem uma película por cima. A agulha não afundou e ela está aí boiando na água por causa da força das moléculas de água que não querem se separar. E o nome disso aqui é tensão superficial. É por causa dessa força entre as moléculas, da tensão superficial, primeiro, que existem alguns insetos ou aracnídeos que conseguem andar em cima da água, e segundo, é por isso que existem as gotas d'água, porque se não tivesse nenhuma atração entre as moléculas, a água ia se esfarelar, não ia formar bolinhas perfeitinhas, do jeito que a gente vê assim, parada em cima de uma folha ou pendurada em algum lugar. Mas tem um detalhe interessante nessa história. Outros líquidos podem ter uma tensão superficial diferente da água ou até mexer na tensão superficial da água. O sabão, por exemplo, ou o detergente, eles enfraquecem a tensão superficial da água. Então essa atração entre as moléculas fica mais fraca. E quando você joga o detergente na água, então no ponto em que o detergente caiu, a atração entre as moléculas está fraca, mas em volta está forte. E isso faz a água se movimentar. Vejam só, vamos para cá agora. Nós vamos agora fazer um experimento para ver realmente essa quebra dessa tensão que ele falou. Porque a da agulha a gente sabe que ele fez e flutuou, né? E essa quebra, o que é que acontece? Vamos lá, a gente vai fazer aqui junto comigo. Nós vamos colocar em um prato transparente, né? Água. E aí a gente vai colocar o detergente que ele falou para ter essa quebra. Mas antes, para poder vocês verem, eu trouxe orégano. Pode ser também tem cominho, pode ser pimenta do reino. E a gente vai colocar na água, certo? Dá para ver aí? Eu vou baixar um pouquinho para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. E vamos lá. Isso. Agora, eu vou melar o meu dedo de detergente e vou colocar o dedinho aqui no meio para ver o que acontece. Vocês viram que aí quebrou a tensão, ó.
e todo o orégano que estava se espalhou, que é como ele falou. Por isso que é justamente usado essa teoria, né, para se lavar as mãos com detergente, porque se a gente lava só com água, a gente não consegue quebrar as moléculas, e aí a sujeira fica, e com detergente não, olha o que acontece, ela se espalha, né, e aí desce junto com a água. Gostaram? Vamos voltar agora. O que é que vocês acharam da experiência? Tentem fazer em casa para ver se acontece a mesma coisa e avisem aí, fala para a professora, tia, eu fiz aquela experiência, tá certo? Compartilha. Agora vamos para a outra propriedade da água, que é o solvente universal, tá certo? A água é capaz de quebrar substâncias como açúcar ou sal, por exemplo, em partes tão pequenininhas que não conseguimos mais enxergá-las. Essa capacidade de dissolver as substâncias faz a água ser considerada um solvente universal. A gente tem aí na tela, né, a água como solvente, o sal como soluto e a mistura, né, do sal com a água, que é a solução. Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. O que é soluto e o que é solvente? Soluto é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. Ela fica solta no processo de mistura até que se transforma em uma solução. No geral, os solutos estão no estado sólido, exemplo, sal e açúcar, mas pode também estar em estado líquido. Solvente é a substância que pode dissolver outras substâncias. No caso, o soluto de forma soluções homogêneas. Exemplo, açúcar quando é dissolvido em água, sendo o açúcar o soluto e a água o solvente. Aí vejam só, vamos para mais uma experiência. Vem para cá. Ó, a gente agora vai ver, né, essa mistura, né? E vamos lá, a gente vai pegar meio copo de água e vamos colocar açúcar. Uma colher, eu vou pôr tudo. Tem umas 2 colheres aqui e a gente vai mexer. E aí, como eu falei para vocês, né, a água, ela, como estava ali na tela, ela dissolve, ela vai quebrando esse açúcar em partículas tão pequenininhas que chega um momento que some, né? É só você mexer como faz em casa. Uma água com açúcar, você mexe e chega um momento que a gente não consegue mais enxergar o açúcar. A água pode até mudar de cor, como ela ficou aqui, ó, um pouquinho meio amarelada, mas a gente não consegue ver os grãos de açúcar, mas eles estão aqui. É por isso que a água é considerada, né, o solvente universal. É isso? Vamos lá, vamos voltar para cá. Agora é com vocês. Hora da atividade. Vamos lá. Experimento 1. Os materiais que vocês vão usar é água, uma tampinha para medir, né? Uma tampinha da própria garrafa ou de refrigerante, se vocês tiverem em casa. 3 copos, tá certo? E uma colher. E vão usar também, se tiver em casa, farinha de trigo, açúcar e vinagre. Então, vejam só, modo de fazer, vocês vão colocar a água até a metade dos copos, tá certo? Despeje 2 tampinhas cheias com os solutos. Quem são os solutos? Os que vão ser dissolvidos, né? O trigo, o açúcar e o vinagre, em cada copo, separado, tá certo? E mexa as misturas com a colher. Observe o que aconteceu. Aí, depois disso, vocês vão responder a pergunta seguinte, que tá aí, ó. Com base no experimento, responda. Letra A. Todos os produtos, os solutos, colocados na água, se misturaram a ela. Se misturou, feito a gente fez com o açúcar. Sumiu, né, na verdade, ela quebrou essas partículas. Letra B. Qual das misturas não dá para perceber que foi misturado algo na água, né? Que se misturou e você não consegue diferenciar. Diferente, olha aqui para mim, diferente da experiência que a gente fez agora, que o açúcar, dependendo da cor dele, né, se for aquele mascavo ou demerara, fica a água mais escura ainda, deu para perceber que a água mudou de cor. Então, vocês vão ver, desses solutos, se teve algum deles
que a água continua da mesma cor, não houve diferença, você, em olhar, não sabe dizer se tem mistura ali ou não, ou se é água pura, tá certo? Vamos para o próximo. Aí, experimento 2. Vamos lá. Primeiro, vocês vão responder a pergunta: será que existe algum soluto, né, algum produto que a água não consegue dissolver, né? Apesar dela ser um solvente universal, será que existe? Vocês vão responder sim ou não. E depois, vocês fazem o experimento. Vocês vão precisar de água, né? Copos, a mesma quantidade dos solutos, né? Aí vai vir a colher. Aí os solutos são esses: detergente, óleo, coloral, leite em pó ou outro, farinha, o que você tiver em casa. Agora, de preferência, tem que ter o detergente e o óleo, tá certo? Aí você vai fazer o quê? Coloque a água, que é o solvente, não é isso? Em todos os copos. Pode botar metade. E depois coloque 2 colheres de cada soluto, que é um detergente, 2 colheres de detergente, 2 colheres de óleo. Mexa e observe cada resultado. Com base nesse experimento, você vai ver se existe, né, algum soluto que não pode ser dissolvido pela água ou se não existe. Aí aqui embaixo, depois do experimento, você vai dizer se a resposta foi sim, escreva abaixo o nome dos solutos. Qual foi, né, desses solutos que a água não conseguiu dissolver? Se é que tem, tá certo? Mas você só vai saber isso depois da experiência. Faz lá, tá certo? E compartilha com a professora, tá bom? Eu vou cobrar dos meus alunos. Vamos agora para a nossa revisão. Nós trouxemos na leitura de Leite aquele poema maravilhoso, né, Mensagens Poéticas. Nós vimos, né, aprendemos um pouco sobre as propriedades da água, mas antes fizemos algumas perguntas, né, e o que era água, a gente pôde ver o que era, né? Trouxemos algumas características da água, a composição, né, dela, e aí vimos passo a passo, né, por parte, um por um, as propriedades da água, como regulador térmico, transporte de substância, a tensão superficial, olha para cá, que é aquela que é como se fosse uma película, né? E tem alguns animais que andam por sobre ela, não é isso? Nós vimos também, né? A água como solvente universal, quer dizer, ela é o líquido, ela é a substância que mais consegue dissolver outras substâncias, né? Fizemos o experimento, né, da quebra da tensão superficial com o detergente. E o segundo experimento, que foi justamente a água como solvente universal, que nós dissolvemos o açúcar na água e aí realmente a gente não viu mais açúcar, mas sabe que está lá, né? Que ela quebrou essas moléculas do açúcar em partes bem pequenininhas, né? E aí nós tivemos as atividades em forma de experimento. E aí façam as atividades, né? Esses experimentos, tentem do detergente e esses outras atividades e compartilhem no grupo. Eu tenho algumas amigas minhas que são justamente do 4º ano e eu vou pedir para que elas mandem para mim. E aí eu posso colocar a foto de vocês, quem sabe, na próxima aula com os experimentos que vocês fizeram, tá certo? Não deixem de fazer, não. E aí, vamos lá, né? Foi muito bom, né, estar com vocês. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí, sempre que possível, eu vou trazer alguns experimentos, tá certo? Porque aula de ciência sem experiência não é aula de ciência, na verdade. Gente, até a próxima, certo? A gente se vê na próxima semana.